Vida de Deus, tome o seu assento. Vida de Deus, põe aqui, acho que retorno para mim, por favor. Vida de Deus, vida de Deus. Sejam todos bem-vindos nesta noite à casa do Senhor. Só depois da pregação. Fica aqui quem quer ficar comigo, mas a gente vai fazer a oferta depois da pregação. Amém? Glória a Deus. Fica na unção aí, viu, JP? Glória a Deus. Glória a Deus. Vida de Deus. Sejam muito bem-vindos nesta noite. Estão me ouvindo bem, vocês? Tá chegando, tá baixo o som? Tô falando baixo, né? Já eu falo mais alto. Deixa esquentar aqui a voz. E aí, Fernanda, tudo bem? Firme e forte? Glória a Deus. A palavra diz: não vos atemorizeis. Não se podemos e não se pode se atemorizar, né? Aleluia. Esta noite eu vou falar sobre um tema bem delicado, mas eu quero trazer um choque de realidade e quero ministrar sobre a vida de Deus. Põe aí para mim, por favor. Esta noite eu quero falar sobre certeza da salvação. Amém? Quero ministrar na vida da igreja essa palavra que certamente vai trazer despertamento para vocês, para todos vocês. E por que hoje eu quero falar sobre certeza da salvação? Porque é lamentável que tantas pessoas estão dentro da igreja servindo Jesus. Se você perguntar para ela, você tem certeza da salvação? Ele vai dizer assim: só Deus sabe. A pessoa está na igreja há tanto tempo, cultuando, contribuindo, servindo, e crê em Deus, mas não tem certeza da salvação. E não há uma doutrina bíblica que seja para nós tão importante ou mais importante que a certeza da salvação. Isso não é algo que desperte o que chamamos de orgulho. Fulano é orgulhoso, é presunçoso, parece ser altivo, mas se eu sirvo a Jesus e se logo não tenho certeza da salvação, estou invalidando a cruz. O fato de não ter certeza da salvação me torna alguém que invalida o sacrifício de Jesus. Jogar para cima de Deus, anota isso aí, jogar para cima de Deus uma certeza que tem que ser nossa e um direito outorgado pela cruz, invalida todo o projeto de salvação de Deus para nós. E é triste que tem muitas pessoas que ainda não compreenderam essa tão simples doutrina bíblica, certeza da salvação. Vamos ler o nosso primeiro texto bíblico para compreendermos isto aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Iremos ler alguns versículos aqui. A palavra diz assim, ó: Então Jesus disse
aos judeus que haviam crido nele. Note isso aqui, ó, crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Vou repetir este versículo. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quando eu volto, o versículo anterior diz que o escravo não permanece sempre na casa, o filho permanece para sempre. Quem é o escravo? O escravo é o que vive, comete e alimenta-se do pecado. Porque esse é o grande problema das pessoas que dizem conhecer Jesus. Há alguns tempos atrás eu venho pregando aqui, falando sobre vida de Deus, vida de Jesus, vida do Espírito Santo. E eu tenho profetizado isto de uma forma muito intencional diante desta igreja, porque o que nós precisamos é da vida de Deus. Nós necessitamos e carecemos da vida de Jesus e da vida do Espírito Santo, porque se não há em nós a vida da Trindade, logo já não é mais Cristo quem vive, é o humano que está vivendo a vida que está se manifestando diante dele. Mas quando a palavra diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então estou começando a entender o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação é Cristo viver em mim. Logo, se eu reconheço que eu estou em pecado e que a graça de Deus me chamou para corrigir aquilo, eu não posso viver nutrindo a minha vida daquilo que é pecado, mas nutrindo a minha vida daquilo que é libertação. Observe que o texto bíblico que eu li para vocês diz, versículo 34, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo. E por que pecamos em algo que amanhã cometemos de novo? E por que amanhã cometemos de novo e insaciavelmente depois novamente? Porque sou escravo do pecado. E uma vez escravo do pecado, eu me alimento dele como uma droga, como um uso de algo que parece que se eu não me utilizar daquilo, eu passo mal. A pessoa viciada em uma droga é mais ou menos assim. Ela sabe que aquilo está lhe matando, mas algumas horas depois, alguns minutos depois, ele torna aquilo novamente, por causa da escravidão gerada pela necessidade da droga. E há pessoas que vivem pela necessidade daquilo, seja uma autoaprovação, seja um reconhecimento, seja um relacionamento, seja um ato ilícito, seja algo que ao invés de trazer liberdade, as pessoas dizem a seguinte: mas eu preciso disso para viver. Precisa mesmo? Ou isso está te levando a ruínas? Bem, certeza da salvação. E por que eu começo a falar sobre isso aqui? Começo a falar sobre isso aqui porque o versículo 35, ele diz assim, ó: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Por quê? Porque para o filho o que interessa é o endereço permanente e não o endereço viajante.
Por que o endereço permanente e o endereço viajante? Porque tem pessoas que não têm endereço. São peregrinos numa vida sem identidade, sem origem. Mas o filho tem casa, tem endereço, tem lugar. O escravo não tem, porque ele não tem casa. E eu não estou falando de estado físico, geográfico ou espaço. Estou falando de sentimento entre eu e Deus. A minha vida com Deus é uma escolha. O meu relacionamento com Deus é uma escolha e não um sentimento. Eu hoje estou sentindo, amanhã eu não estou sentindo. Escute uma coisa. Vivemos uma era em que as pessoas se alimentam mais de lugares do que de Deus. Hoje eu vou na paz e graça. Amanhã eu vou na graça e paz. E depois eu vou na graça. E assim as pessoas se alimentam de ambientes e não se alimentam de Deus. Eu não posso falar de outras igrejas, porque alguém poderia achar que eu estou deturpando algum lugar. Mas este é o problema de muitos que não se alimentam de Jesus, se alimentam de lugares. Porque quando chega no lugar, olha para o teto, olha para o piso, olha para o banco, olha para o som, olha para quem está lá em cima, olha para quem fala, mas não consegue olhar para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, as coisas humanas desaparecem e para mim surge a glória de Cristo, para que eu me alimente dele. Vivemos um tempo em que as pessoas estão dia e noite em busca de novos ambientes e de novos lugares. Por quê? Porque se alimentam de igrejas e não se alimentam de Jesus. Vivem por aprovar ou desaprovar lugares, ambientes e pessoas, e não se derramar diante de Deus. Por quê? Porque não tem endereço. O endereço é Jesus. A palavra diz também que o escravo não fica em casa. O filho sim fica para sempre, porque filho uma vez, filho sempre de Deus. Esse entendimento nós precisamos ter. Não tem como renegar este princípio. Isto é um princípio. E a palavra diz: se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Porque Jesus não veio trazer uma cultura religiosa, Jesus veio trazer uma estrutura de reino de Deus. Jesus foi perseguido e foi morto porque ele desfazia a estrutura religiosa para que as pessoas vivessem o reino de Deus. Era esta a questão que Jesus enfrentava. Jesus não desfazia a palavra, mas ele introduzia a palavra como ela deveria ser introduzida. Sabe, irmãos, para mim seria muito mais fácil escravizar as pessoas para mantê-las na igreja em nome de Deus do que pregar para elas liberdade. Ser livre, ser leve. Esta semana eu fiz uma postagem que uma igreja não é saudável quando ela se torna um fardo para você. Ela pode ser a melhor igreja, ela pode ser o melhor lugar, a melhor estrutura, mas se ela se tornar um fardo, ela é uma doença na sua vida. Porque até o caminho de casa para ela é um sacrilégio. Porque ela não comporta dentro de nós, porque nós não nos encontramos nela. E por que as igrejas se tornam um fardo na vida das pessoas? Porque ao invés de libertar, oprimem. Em nome de Deus, oprimem. Em nome de Deus, aprisiona. Em nome de Deus, se coloca uma castilha como direito de herdar os céus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque a minha missão não é prender vocês, a minha missão é libertar vocês. O meu chamado não é para construir uma estrutura religiosa, mas para construir uma mentalidade na vida de vocês. Esta é a minha missão. Eu estou sendo enviado para este propósito.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu pergunto, quem tem certeza da salvação? Ninguém levanta a mão, que é para não constranger quem não quer levantar. Quem tem a certeza da salvação? Quem tem a certeza da salvação? A certeza da salvação é uma convicção fundamental de nossa fé. Nossa fé precisa viver o fundamento da convicção de salvação. Porque quando temos a certeza da salvação, anota isso aí, quando temos a certeza da salvação, nós somos impedidos de ser manipulados. Por que muita gente é manipulada? Porque não tem certeza da salvação. Aí tudo que alguém fala se torna verdade. A falta dessa certeza de salvação manipula as pessoas. Porque pastores, idealizadores de uma religião dita como verdadeira, eles querem manipular a mente das pessoas para que possa elas achar e pensar e acreditar pela vida e pela morte que aquele é o único lugar que Deus habita, que aquela é a única doutrina verdadeira em Deus. E isso é só o que existe no nosso mundo atual. É lamentável o que a religião cria no coração das pessoas. A religião cria medo. Medo de quê? Medo do inferno. Se eu perguntasse aqui agora, não, eu vou perguntar. Quem tem medo do inferno? Todos iriam levantar as mãos e dizer: ai, pastor, eu tenho medo do inferno. Por quê? Porque esse medo foi gerado por causa da religião. E como eu posso ter medo de uma coisa que não me pertence? Como eu posso ter medo de algo que não foi feito para mim? Como eu posso ter medo de algo que não foi criado para mim? É isso que a Bíblia diz. Ou Deus fez o inferno para ti? Que se Ele tivesse feito o inferno para ti, lá seria o teu lugar. Deus faz para nós aquilo que nos pertence. E aquilo que nos pertence é os céus. Foi isso que Ele fez. Sabe o que diz a Bíblia lá em Mateus? Põe aí para mim. Capítulo 25, versículo 41. É isso aqui, ó. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi para você? Olhe para você. Você é anjo do diabo? Você é enviado dele? É cria dele? É discípulo dele? Quem é você? Certamente você é alguém em alguns momentos, muito carente da graça de Deus. Mas não porque Deus te fez carente. Talvez porque você tenha escolhido ser assim. Talvez porque você tenha se posicionado ser assim. E não porque esta é a vontade de Deus. Como tem gente que diz: rapaz, Deus me derrubou. E Deus faz mal a alguém? Deus me levou a pecar. Que absurdo! Que pecado contra Deus! Se Ele é santo, se nele não cabe pecado, como Ele me induzirá ao pecado? Está vendo o que a religião é capaz de fazer? Eu caí porque é a vontade de Deus. Eu errei porque é a vontade de Deus. Eu pequei porque é a vontade de Deus. Então está tudo errado. Acredito que tem pessoas que imaginam que são uma bola de futebol. Do lado de lá está Deus e do lado de cá está Satanás. E você é a bola. Hoje Satanás vai chutar você. Puf! E agora Deus vai dar um chute em você. Puf! E Satanás vai dar outro chute em você. Puf! E você é o quê? Somos criados nele para vivermos o propósito dele. O ministério chamado dele. O texto diz: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi para você.
Então anota isso aí nas tábuas do teu coração. Não se apodere daquilo que não foi feito para você. Não tome posse daquilo que não foi criado para você e nem para a sua existência. Mas a ignorância, a tolice leva as pessoas a fazer errado, porque foram ensinados errado. A certeza da salvação vai livrar você da manipulação dos homens. Não permita que nada roube a sua dignidade espiritual. Não permita que nada roube a dignidade espiritual. E infelizmente a religiosidade tem roubado a dignidade das pessoas. Vamos adiantando no sermão. Uma vez salvo por Jesus, salvo. Uma vez salvo por Jesus, salvo. Por quê? Porque eu não posso enfraquecer aquilo que Deus construiu. Eu não posso desmanchar aquilo que Deus realizou. Se estou salvo, salvo. Olhe para mim. Você lembra do dia que você levantou a mãozinha e disse: eu quero Jesus? Eu aceito Jesus? E de repente você chorou, sentiu a presença de Deus. Aquele dia foi um dia histórico para você. Mas no outro dia veio um bocado de pensamento, de guerra na mente. E a primeira pergunta que o diabo colocou na sua mente, qual foi? Você não é salvo. Quem disse a você que você é salvo? Porque o diabo vai usar os teus pecados passados e presentes para tirar você do prumo. Mas o entendimento precisa dizer: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado. E é isto, a estrutura maligna é levar as pessoas a desacreditar na sua salvação. Porque o que o diabo quer é fazer as pessoas escravas, alimentando-as do pecado. Jesus não veio brincar de salvação. Jesus não veio brincar de salvação. Olha, eu vou lá para a terra brincar de salvação. Vou mostrar um negócio para eles. Ei, vamos levar isso na brincadeira. Não, 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 não. Quando Jesus cumpriu o seu ministério e ele foi levado até a cruz, suas últimas palavras foram: tetelestai. Tudo está consumado. Tetelestai. A missão está cumprida. Tetelestai. A obra foi feita. Tetelestai. A dívida foi paga. Tetelestai. Eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Foi isto que Jesus disse. Ele não estava brincando. Estas foram as últimas palavras de Jesus. Ele disse: tetelestai. Tudo está completo. É irrevogável. O ato de Jesus é irrevogável. Então, se aquilo que Jesus fez completo, por que nós diminuímos? Porque a palavra diz que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. O meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Nada, pastor, nada. Quem foi que disse que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Porque eu acho uma ignorância religiosa que é fácil pregar o evangelho e dizer: quem quer Jesus? E a pessoa vem chorando, recebe a palavra, se converte. Aí a igreja religiosa vai lá: sente agora aqui, ó, sente aqui. Você quer ser salvo, né? Pois bem, agora tem uma cartilha para você. Então eu estou diminuindo a salvação. Eu acabei de desfazer o que eu preguei. Você não precisa fazer nada para ser salvo. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Somente crer. Jesus deu, oh aleluia, Jesus deu o maior exemplo do que é salvação. O cara bandido, condenado, minutos antes da morte, ele olha para Jesus e diz: eu mereço isso aqui, mas você não. Estão te matando injustamente.
deixa eu te pedir uma coisa. Quando você estiver no seu reino, olha, quando você estiver no seu reino, porque ele sabia qual era o reino que ele ia. Qual era o reino que ele ia? O reino do inferno. Diga comigo, o inferno é um reino de condenação. Diga comigo, os céus é um reino de salvação. Quando somos elevados aos céus, somos elevados ao reino da salvação. E o inferno é o reino da condenação. Lá tem toda uma estrutura de reinado para atormentar. É isso que a Bíblia diz. Morreu o pobre e morreu o rico. O pobre foi para onde? Para o reino de descanso. E o rico foi para o reino de tormento. E o que foi que o anjo respondeu, ou o que foi que Abraão respondeu para o rico, quando este disse: peça a Lázaro que venha trazer uma ponta, um pouquinho de água para molhar a minha boca. Ele disse: quem entra aqui não sai mais, e quem está aí não vem mais para cá. É permanente, é imutável. Quem está aí, pronto, já está. Não pode vir para cá. E quem está aqui não pode mais ir para lá. Porque as obras de Cristo são permanentes. As obras de Deus são permanentes. Eu imagino que loucura alguém teria no seu juízo de estar com Deus e olhar para o tormento e dizer: não, eu quero ir para lá. Só que a estrutura do inferno, quando feita, foi feita após a desobediência de Lúcifer. Feita após a sua desobediência. Então, venha cá, deixe-me explicar isso aqui para vocês. Você não precisa fazer nada para ser salvo. O que é preciso então, pastor? Só crer. Nada além disso. A salvação se inicia aqui, crê. Quem crê? Quem crê? Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16 e 16. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, pronto, já está condenado. Não é não crer e não ser batizado, não tem nada a ver, porque quem não crê já não se batiza mesmo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João 3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, pronto, para que todo aquele, gente, a gente conhece isso aqui de cor salteado, talvez seja o versículo do Evangelho mais conhecido pelos fiéis, e as pessoas querem adicionar adjetivos, regras, imposições, cobranças, julgamentos, para este ato, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Eu não preciso fazer nada para não perecer, eu só preciso crer. E crer não é uma obra, crer é uma decisão. Crer não é um trabalho, crer é uma convicção. Crer não é um feito com mãos, mas é uma decisão do coração. Eu creio e ponto final. Será salvo, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João capítulo 11, versículo 25. Evangelho de João 11 e 25, a Bíblia diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem crê em mim, ainda que morra nessa vida, viverá. Porque ele continua: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A Bíblia continua a dizer no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. João 7, 38, a palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. E o que a Escritura diz acerca de Jesus?
Você tem noção do que a Escritura diz acerca de Jesus? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas vamos lá em Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10 e 9, a Bíblia diz assim, ó: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vamos lá, 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, por que queremos criar uma tabela, uma regra acima do crer? Onde se viu tal coisa? Versículo 12, vamos lá. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13 para finalizar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau! Invocar o nome do Senhor será salvo. É lamentável, de verdade, que em nossos dias ainda existem igrejas e mestres ditos conhecedores da palavra que ainda sustentam uma doutrina de cunho opressor, como que o céu, a vida de Deus é adquirida por obras. É lamentável, e que o povo ainda acredita e repassa estes ensinos. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 2 e 9. 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Era isso que Jesus combatia: o farisaísmo, a hipocrisia de que as pessoas são salvas pelas obras. Não há nada que você faça que você possa ser salvo, além do crer. Crer é tudo. Pastor, mas a pessoa não tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí lá vem a ladainha, né? A ladainha todinha da construção religiosa, que essa é uma ladainha doentia, que torna as igrejas fardo para as pessoas, cansativa. Mas não há nada que eu possa fazer além de crer. Naquele dia muitos dirão: eu curei, eu preguei, eu expulsei demônios. E o que é que ele vai dizer? Eu não vos conheço. Malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque Deus não conhece a pessoa pelo que faz, Deus conhece a pessoa pelo que crê. Tem gente fazendo o que não crê, e Deus está honrando o nome dele, porque ele tem compromisso com o nome dele. Quando ele nos enviou, ele disse assim: ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Aí ele diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que em meu expulsarão em meu nome, em meu nome, em meu nome. É o compromisso com o nome dele. Ele não faz nada pelo compromisso pelo homem, ele faz pelo compromisso do nome dele. Ele honra o nome dele. Porque imagine se a gente falar no nome dele, o nome dele não fizer milagre, a gente pregar no nome dele, o nome dele não fazer maravilhas. Mas quando a gente fala no nome dele, o milagre acontece, a bênção chega, a cura acontece, o demônio vai embora, porque ele honra o nome dele. Ele honra o nome dele. Deus tem honra, cuidado pelo nome dele. A vida de Deus, ela precisa ser adquirida em nós pelo fato de crermos. O universo do cristianismo é muito grande. A realidade do Brasil não é a realidade
do restante do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, que é a América do Norte, a América Central, nós fazemos parte da América do Sul, a Europa, a Ásia, o Ocidente, o Oriente, enfim. Cada região tem a sua realidade. E olha só, os cristãos do Brasil, pela ignorância, querem impor o cristianismo brasileiro na Europa. Não tem como. Querem impor o cristianismo brasileiro na Ásia. Não tem como. A cultura muda muita coisa. A única coisa que não muda é a vida de Jesus. Porque a cultura muda muita coisa. Coisas que a gente não veste, não calça, não come, a cultura permite. E como eu posso mudar uma cultura sem antes entrar com Jesus na vida das pessoas? Foi ensinado que a salvação pode ser perdida. Agora eu te pergunto, o que Jesus fez na cruz? Pagou a dívida. Pode ser desfeito? A salvação pode ser perdida. Veja o que o texto diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Porque, perdão pelo que eu vou falar para vocês aqui, perdão pelo que eu vou falar aqui para vocês. Muitas pessoas não permanecem porque elas não se tornaram filhos. Elas foram escravizadas, manipuladas. Elas não foram amadas, acolhidas, nem ensinadas, não aceitas. Elas foram introduzidas a um sistema que no dia que ela quebrou o sistema, ela foi jogada para fora. Ela foi ridicularizada. E é isso que as religiões fazem. É isso que muitas igrejas fazem. Quando a pessoa quebra o padrão do sistema, não faz mais parte. E a falta de conhecimento leva essas pessoas o quê? Ao caos. Levam elas para fora da presença. Porque introduz-se na cabeça delas uma vida de escravidão e não uma vida de libertação. Deus conhece o nosso coração. E o nosso coração vai determinar quem somos. Do contrário, as nossas obras, quando reveladas, dirão o que tem dentro do coração. É esse o problema. Quando as obras são manifestas, o coração é revelado. O erro pode ser algo que permeie a nossa vida, mas não que defina o nosso futuro. E o erro não pode definir o seu futuro. Talvez ele pode permear em algum momento da sua vida, mas não definir aquilo que você crê. O que a estrutura religiosa cria? Ela cria que quando é errado, está fora. Eu imagino Jesus chegando para Pedro e diz: bem feito, né, Pedro? Está fora. Você não serve mais para mim, você me negou. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. A igreja é mestre em receber as pessoas e muitas vezes é mestre em condená-las. Porque de repente um irmão que se converteu, subiu aqui, cantou, pregou, amanhã errou, pecou, ele nunca mais pode subir aqui porque para os outros ele não é mais exemplo. E o exemplo nunca será o erro, mas a capacidade de se levantar, de se convergir, converter e dizer: Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Mas a religião não dá a segunda chance. Jesus disse: a minha graça é aquela que perdoa 70 vezes 7. Uau! A única pessoa que pode impedir a sua salvação é você mesmo. Você é a única pessoa que pode impedir a sua salvação. Os grandes teólogos do mundo confirmam que a salvação de Deus é eterna. Pois aquilo que foi feito em nós, por Cristo, não pode ser desfeito.
E eu creio nisso. Tiago capítulo 1, versículo 17. A salvação construída em mim não pode ser desfeita. Tiago 1,17, a palavra diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Uau! Descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de dúvida ou mudança. 18 diz assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você é uma primícia de Deus. Você é uma primícia de Deus em Jesus. Em Jesus. A única pessoa que pode impedir a sua salvação é você mesmo, porque aí surge a decisão própria. Só que o conhecimento liberta a gente. O conhecimento liberta a gente. A ignorância das pessoas são grande acerca desse assunto, porque elas se alimentam somente do que as pessoas falam e não do que a palavra do Senhor lhes ensina. O que dizer dos doutores da igreja ou dos pais da igreja? Eu anotei aqui alguns dados importantes que eu quero ler para vocês. Encontramos os mestres, os pais da igreja, assim dito, os apóstolos de Jesus, incluindo em especial Paulo, mas nós temos depois Agostinho, Tomás de Aquino, Antão, Irineu, Justino, Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, John Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody. E nós temos estes homens como grandes construtores do pensamento cristão. Foram homens tocados por Deus, inspirados para instruir a igreja na sua época. Mas, agora em 2024, quem é uma referência para você? Quem você tem como referência de construtor de uma igreja? Aqueles que te oprimem? Aqueles que te ferem? Aqueles que te aprisionam? Ou aqueles que te libertam? Aqueles que te aproximam de Deus? Ou que coloca sempre pontos e interrogações? Eu acredito muito que Deus está levantando uma geração para libertar as pessoas. Escuta isso, as divergências não são capazes de mudar o fato de que Jesus nos salvou para vivermos uma mentalidade que gere um impacto real no mundo atual. Não quero aqui discordar de quem pense diferente. Não posso aceitar o discurso de que somos menos ou mais diante de Deus. Somos apenas filhos, só isso. Eu não estou aqui impondo o discurso de que somos menos do que eles ou mais do que eles. Não. O erro está em pessoas que pensam que ninguém está certo, apenas ele. Quando são confrontados no entendimento, tem pessoas assim que uma vez confrontado diz: fulano é um herege. Você sabe qual é o significado verdadeiro de um herege? É aquele que discorda de um pensamento. Eu posso até discordar de você, mas eu tenho que respeitar. Desculpe da explicação que eu estou dando a vocês, mas se hoje eu estou sendo um herege, eu estou crendo em algo que vai libertar a sua vida. Porque quando eu falo isso aqui para quem pensa diferente, eles logo querem criar uma regra, uma cartilha, um conteúdo, uma exigência, uma tabela para acessar a vida de Deus. Jesus disse: para acessar a minha vida, basta você crer. Só isso. As transformações, as mudanças, a maturidade, o crescimento vem com a afinidade que você vai tendo com Deus. Tem um bebê aqui nesta igreja hoje? Tem alguma criança de colo aqui? Tem alguma criança de 1 ano, 2 anos entre nós? Olha aí, levanta essa criança, por favor. Ela tem um pai? Ela tem uma mãe? Ela tem uma identidade? Não, pronto, acabou. Glória a Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.
Ele tem um nome. Ele tem um nome. Mas ele é filho. Eu posso entregar um carro para ele dirigir? Mas ele é filho. Eu posso entregar um púlpito para ele pregar? Mas ele é filho. Eu posso colocá-lo num fogão para fazer uma comida? Mas ele é filho. Eu posso entregar dinheiro para ele fazer compras? Mas ele é filho. Qual é o problema que os religiosos têm em exigir perfeição quando nem eles são perfeitos? Não é sobre a minha capacidade, é sobre quem eu sou. Não é sobre o que eu sei fazer ou deixar de fazer, é quem eu sou. Deus é meu Pai e eu sou filho. Não importa se sou recém-nascido ou se já estou terminando os meus dias, importa que eu sou filho. Mas a religião quer impregnar uma ordem. E sabe o que acontece? Só o que existe é pessoas doentes, maltratadas, feridas, desrespeitadas. Não querem mais saber de igreja. Sabe por quê? Porque quando entram dentro delas, lhe entrega uma cartilha de regras. Como se a salvação fosse aquilo. A minha salvação começa porque eu sou filho e não porque eu sou escravo. Porque o filho tem casa, o escravo não tem casa. O filho permanece, o escravo vai embora. Sabe por que pessoas saem todos os dias de igrejas? Porque não se sentem filhos. São usadas, abusadas, exploradas. E quando não se pode mais fazer alguma coisa, não faz mais parte do sistema. Se cria uma mentalidade de escravos nas igrejas em nome da salvação. E não uma certeza de que Jesus está neste lugar para cuidar, para ensinar, para guardar, para libertar e para levá-los ao Pai. Assim como numa estrutura familiar, existem os que desenvolvem, existem os que ficam mediano, existem os outros que se acomodam. Lamentavelmente, essa é a realidade. Nos céus, existe anjos que voam por cima de Deus dizendo: Santo, 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 Santo. Mas tem anjos que estão na base do trono de Deus, ao serviço dele. Existem outros que estão descendo e subindo. Existem outros que estão levando mensagens. Mas todos são anjos. Mas para a religião, ser salvo é cumprir o que, irmão? Jesus disse: basta crer. Basta crer. Se nós não criarmos esta estrutura firmada sobre a certeza da salvação, vamos viver matando, destruindo e arrancando as pessoas do lugar onde elas nunca deveriam sair. A casa de Deus, que se tornou casa de homens, de opressores, que maltratam, que desprezam, que impõem julgos e regras. Portanto, nós precisamos dizer não à intolerância e ao desrespeito, porque simplesmente acreditamos diferente, porque pensamos diferente, respeitamos todos os nossos irmãos, respeitamos todas as igrejas. Ao pensar que só é salvo quem é evangélico, condenamos o restante do mundo inteiro. Ao pensarmos que só são salvos os cristãos das igrejas evangélicas. E o que dizer daqueles que viveram há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás? E o que dizer daqueles que viveram há 1700 anos atrás? Quem somos nós para dizer quem foi salvo? A certeza tem que ser sua e não minha, porque eu só conheço a mim e eu não conheço você. Eu tanto posso estar olhando para um salvo como para um perdido, e o que isso importa? Eu preciso cuidar de mim e amar o meu irmão como ele é. Somente isto, a certeza da salvação.
Precisamos acabar com esta intolerância e esta radicalidade entre igrejas e mestres, teólogos que pensam diferente. Charles Spurgeon. Quem aqui já ouviu falar de Charles Spurgeon? Um grande pregador. Não é da atualidade, mas moveu o mundo com os seus sermãos. Na sua grande obra, ele defendeu que um salvo por Jesus jamais perderá a sua salvação, pois a obra da salvação jamais pode ser desfeita. João capítulo 3, versículo 17. Veja o que a Bíblia diz. João 3 e 17. Leiam comigo. 1, 2, 3. (18) Quem está aí a resposta. A salvação e a condenação está no crer. Ou eu creio para a salvação, ou não creio nela e estou condenado. Não há absolutamente nada que o Brasil ouça esta palavra. Não existe absolutamente nada que eu faça para ser salvo, além de crer. Porque as demais coisas, o Espírito do Senhor direciona a gente, constrange a gente, muda a gente, quando nos deixamos ser moldados pelo trabalhar do seu Espírito Santo. Só que não queremos que o Espírito Santo mude, queremos mudar as pessoas. Sabe qual é o problema? A gente não muda nem a gente. Como vamos mudar as pessoas? Não somos capazes de mudar nem nós mesmos, de tomar as nossas decisões. Anota isso aí. Não viva de opiniões, viva de conhecimento. Não tenha medo de perder a salvação. Não tenha medo de perder a salvação. Eu não quero lhe manipular. Eu não fui chamado para criar amarras em você. Eu fui chamado para libertar você. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29, a Bíblia diz, não é o Isaac, é a Bíblia. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso, humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que a estrutura religiosa cria? Fardos pesados, que adoecem, que ferem, que matam e distanciam as pessoas de Deus. E eu estou dando aqui a liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem, viver como quiserem. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a sua salvação. Porque se Deus não falar ao seu coração, não será o que eu estou a falar. Mas se o que eu estou a falar é o que Deus quer, sua vida vai crescer, vai prosperar na verdade de Jesus. No tempo de Jesus, a religião era algo pesado para se viver. Muitas igrejas e pastores mantêm seus rebanhos com ameaças de que os desobedientes irão para o inferno. Muitas igrejas mantêm os seus rebanhos com essas ameaças, ameaças opressoras. O fulano vai para o inferno. Olhe para mim. E agora eu coloco as pessoas no inferno? E agora eu as coloco no céu? Não é Jesus o Salvador? Não é Ele que conhece o coração e a verdade das pessoas? E eu tenho o direito de me colocar no lugar de Deus? Se hoje eu me tornei um pastor mais leve, é porque eu cansei deste fardo. Eu não quero ele para a minha vida. E se você também não quer, ande comigo. Porque se a gente andar junto, nós veremos o Senhor face a face, como Ele é.
Agora eu vou finalizar o sermão com algumas pesquisas que indicam que as igrejas que mais oprimem são as que mais maltrata e desvia pessoas da casa de Deus. O maior número de desviados está justamente nessas igrejas que oprimem e que maltratam as pessoas. Um dado penitenciário diz que 85% dos presos já foram ou tiveram contato com igrejas pentecostais. 85% dos presos já foram ou tiveram contato com igrejas pentecostais. Sabe quais igrejas pentecostais? As que mais impõem regras nas pessoas. Fogo, fogo. Ei, varão, eita, labareda, eita. Tudo desviado. Nada contra uns irmãos que de vez em quando me chamam aqui de labareda. Pelo amor de Deus. Ele já está até me olhando. Não vou mais nem olhar para ele para ninguém saber quem é. Mas irmão, tu vai lá no mundo evangelizar uma pessoa que não sabe nem o que é Jesus, nunca ouviu falar do evangelho. Aí tu chega, e aí, tocha, fogo, cuspe do céu. O senhor não sabe de nada. Tijolo do céu, azulejo do Santo dos Santos. Menino, recebi um roxo que eu disse, sai pra lá, inimigo. Negócio de conversa torta. 85% dos presos já foram ou tiveram contatos com igrejas pentecostais. Jesus. 38% são filhos de crentes. 38% são filhos de raízes evangélicas, porque vivem a cultura da condenação e não a cultura da libertação. Atraem aquilo que elas mais maldizem, porque ao invés de serem benditos, são maldizentes. Não deixemos que isso persista em viver no coração de nossa igreja. A gente não deixa de pecar porque tem medo do inferno. A gente não deixa de pecar porque temos medo do inferno. A gente só deixa de pecar quando a gente ama Jesus. A gente só deixa de pecar quando a gente ama Jesus. Quando a gente descobre o verdadeiro amor, a gente deixa de pecar. Abandonamos o pecado porque amamos Jesus. Crentes que não vão mais nem nas festas das famílias, porque agora é crente. E quando chega lá na festa da família, o que é que ele diz? Não vou mais para a festa da minha família não, porque quando eu chego lá é só bebedeira, é gente fumando, é música mudando. Vai no mercantil todo dia fazer compra. Não devia mais ir. Vai no posto abastecer. Não devia mais ir, porque lá tem a conveniência. Não devia mais nem sair de casa, porque quando sai de casa o carro do forrozeiro passa com a tampa aberta. Não devia mais nem existir. Jesus nos dá a oportunidade da gente ser luz. E as pessoas não querem ser luz aonde há trevas. Por quê? Porque agora eu sou crente, não é meu lugar, tem que me respeitar. Bonito, lindo.
Eu lhe digo que é melhor você suportar um parente do que você suportar um estranho, porque é incrível como as pessoas, elas são amorosas com os estranhos e hipócritas com os da família de casa. A gente dá tudo para todo mundo, atenção, afetividade, cuidado. Pode até estragar as coisas da gente. Não, foi só um acidente. Quando é um parente, menino, se levanta um fúria. Está na hora de sermos saudáveis. Está na hora de sermos saudáveis. E não tóxicos. Eu anotei coisas aqui porque eu não quero esquecer disso aqui. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vamos ler isso aqui. Mateus 5 e 14. A Bíblia diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na mesa. 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que a gente evangeliza muito mais com os nossos atos, postura, comportamento, do que com a nossa pregação. Porque quando as pessoas veem a diferença em nós e a mudança em nós, elas vão nos acompanhar. Porque a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. E é isso que a igreja precisa entender e viver. É isso que a gente precisa praticar de verdade. Certeza da salvação. Porque você quer colocar certeza em Deus e não você tomar posse dessa certeza. É triste. Pessoas que estão na igreja e não têm certeza disso. Quem está cheio de Deus não precisa de subterfúgios. Pois, se você está cheio da vida de Deus, faça como Jesus. Se assente na roda daqueles que os fariseus diziam, ele se assenta com pecadores. Se você é luz, se assente com Zaqueu. Se você é luz, vá à casa de um gentio. Se você é luz, socorra aquele que precisa de luz. Você não é luz? Então ilumine os ambientes escuros que estão precisando da luz de Jesus que está em você. Mas a religiosidade prende as pessoas dentro de um templo, dentro de um pensamento que impede as pessoas de conhecerem Jesus. Vamos ficar de pé. Apocalipse 21. Versículo 1 a 8. Apocalipse 21, versículo 1 a 8. Vamos ler isso aqui calmo, porque é o último trecho bíblico para o sermão da certeza da salvação. Já que muitas pessoas têm medo do Apocalipse, né? O Apocalipse é a revelação de Jesus. É a revelação de Jesus, ó. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Uau! Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte,
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo tetelestai. Tetelestai. E disse: tetelestai. O Apocalipse revelou as palavras de Cristo na cruz: tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 7: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. A palavra finaliza dizendo: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a condenação. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Quando alguém olha para ti e vê a vida de Deus, ele diz: você é um anjo de Deus para a minha vida. Mas quando alguém olha para você e vê obras de covardia, obras de abominação, obras de matança, obras de imoralidade, obras de feitiços, obras de idolatria, obras de mentira, remova tudo isso da sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo que o que cabe a estes é o que foi feito para o diabo. E aqui a gente entende que isso tudo são decisões e não feitos, são decisões. Precisamos construir em nós o verdadeiro coração de Deus. Volta ao versículo 7, volta ao versículo 6. Disse-me ainda, porque lá na cruz Jesus disse: tetelestai, tudo está consumado. Disse-me ainda: tetelestai, tudo está feito. Versículo 7, ele diz: eu serei o Deus deles, e ele será o meu filho. Porque Deus não quer escravos, Deus quer filhos que habite com ele. Volta aí o versículo de número 2, acho que é o 2. Versículo 2, diz assim, 21:2. Olha, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Eu vejo tanta gente preocupada em subir, e o Senhor está dizendo: não, eu vou vir. Mas pastor, o arrebatamento da igreja, o senhor não conhece não, pastor? Conheço, irmão. Mas ele está dizendo aqui que ele vai vir, ele vai descer do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, a cidade. Olha, então eu vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Não atraia coisas que não vêm do Pai, atraia o coração de Jesus. Venham cá, atraia o coração de Jesus. Atraia o coração de Jesus. Certeza da salvação. Certeza da salvação.
Você precisa ter essa certeza. E mesmo que suas forças sejam bem pequenininhas, Deus é forte e fortaleza para você. Você não será mais escravo do pecado, mas você será filho do Pai. Você tem que se alimentar de Deus. Talvez você tenha coragem para fazer muito pelas pessoas. Ouça isso aqui, ó. Talvez você tenha coragem para fazer muito pelas pessoas, o que você não tem coragem de fazer para você. Talvez você tenha coragem de dar tudo seu para as pessoas, e você não tem feito nada para dar a você. Talvez você gaste dinheiro dando presente para os outros, e aquilo te alegra, mas você nunca foi capaz de dar um presente para você. Talvez você é capaz de passar um dia todo falando de Deus para alguém, mas não é capaz de passar um dia todo na presença do Senhor. Tenha saudade de Deus, irmão. Tenha amor por Deus e pela sua vida. Olha para Jesus. Se alimente de Jesus. Se alimente de Jesus. Vamos lá. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero
sobre religiosidade, eu quero intimidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rogo nessa hora pela igreja que se faz presente aqui no templo e aqueles que estão nos seus lares ouvindo esta palavra. Dado a este ensinamento de hoje, eu peço ao Senhor que seja quebrado na mente das pessoas todas as amarras que as escravizaram, que as maltrataram, que as tornou um fardo na vida que doravante se chamava cristã e na verdade era como uma vida de condenação, de medos, uma vida de pavores, todos os dias um assombro, um dormir e um acordar sem ter certeza que quando acordasse estaria certo de que habitaria os céus do Senhor. Seja esta uma consciência libertadora, porque sei que o Senhor está construindo uma geração neste momento de pessoas libertas, conscientes e voltadas à verdadeira origem da palavra. Que as pessoas que aqui estão sejam edificadas. E aqueles que precisam agora tomar uma decisão na sua vida para que se agarre, se abrace com a promessa, para que se posicione na fé. Não permita que vivam mais no engano, no erro, na ignorância, no distanciamento e no apagar da vida de Deus para ele ou para ela. Sei que aqui tem mulheres e homens, tem maridos, esposas, tem filhos, tem jovens, tem pessoas que nunca ouviram esta pregação, nem mesmo quando não conheciam o Senhor, e ainda mais agora, Senhor. Liberte a mente destas pessoas, deste sentimento de peso, de fardo, deste sentimento de condenação, deste medo daquilo que não é dele, que não lhe pertence. Mas eleva esta igreja ao pleno conhecimento da liberdade, ao pleno conhecimento da fé e ao pleno conhecimento da vida de Deus. Que venhamos tomar posse da promessa de filhos, que fomos adotados e fomos chamados pelo Senhor para sermos livres, libertos, em nome do Senhor Jesus. Se esta noite alguém que entrou aqui nesta igreja e que durante muitos anos na sua vida, meu Senhor, viveu este pensamento errado, esta ideia distorcida do que é o Evangelho e a vida de Deus, transforme o coração desta pessoa agora num coração convicto da vida do Senhor, de um coração convicto da sua salvação, de um coração que tudo que esta pessoa precisa é crer, porque a gente começa e conhece o Senhor pelo crer, pelo crer, pelo crer. Quebra agora todas as amarras emocionais, psicológicas que foram implantadas na vida destas pessoas, para que hoje, quando saírem daqui, saiam livres, saiam libertos, saiam transformados, saiam renovados, dizendo: eu quero esta vida de Deus para mim, e não viver mais subjugados, oprimidos, sobre imposições de homens que ao libertar não liberta, mas lhes impõe um peso e um fardo que nem eles são capazes de levar. Deus Todo-Poderoso, sopra agora a tua vida no coração das mulheres e dos homens que aqui está. Quebra toda maldição, todo medo, toda amarra, toda cadeia, toda prisão, todo cadeado, toda grade que amarrou esta pessoa por muitos anos, que a teve presa a sentimentos, a achismos, a tabelas, imposições e condenações que Jesus não criou, porque Jesus veio para libertar. E eu sei que a libertação, quando ela chega, ela muda o pensamento, ela muda a raiz de todas as coisas. A libertação, quando entra, Senhor, ela quebra a maldição do erro e do pecado e introduz a vida de Jesus e a alegria do Espírito Santo. Então, pela fé agora, eu declaro sobre todos que aqui estão libertação, vida de Deus e transformação, em nome de Jesus. E eu sei que aqui tem pessoas, meu Pai, que hoje vai voltar para casa, mas não vai voltar como chegou para aqui. Há pessoas que vão hoje sair deste templo dizendo: eu encontrei o meu lugar, eu encontrei a minha revelação, eu encontrei o entendimento do Senhor, e é isto que eu quero para a minha vida, Senhor. Senhor, nesta igreja hoje está sendo manifestado a libertação verdadeira dos pensamentos, do coração, dos sentimentos,
dos achismos, das interpretações erradas e distorcidas da verdade do Senhor. Portanto, em nome de Jesus, eu ministro um coração liberto, um coração transformado, um coração posicionado em Deus, um coração derramado na presença do Senhor. Não existe condenação para aquele que está em Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova vida. E não tem como a gente dizer, Senhor, que somos novos, porque saímos de uma vida pregressa, errada, e adentramos a uma vida de escravidão religiosa. E não é sobre a escravidão religiosa, é sobre a virtude do Espírito Santo, é sobre o transformar, o inundar de Deus no coração. E eu ministro esta vida agora sobre todas estas pessoas, sobre todos esses irmãos, sobre todos estes que não são mais escravos, mas são filhos da luz, são filhos de Deus, são filhos de Deus, são irmãos de Jesus, são co-herdeiros da promessa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que cadeados estão agora quebrados, que correntes caíram ao chão, que grades foram abertas, em nome do Senhor Jesus, e que o entendimento da verdade da palavra veio ao coração destes homens e destas mulheres. Em nome de Jesus, eu expulso agora todo o mal, eu expulso agora todo sentimento contrário, todo pensamento errado, e declaro vida de Deus sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os músicos, sobre os pastores, sobre a liderança, sobre os voluntários, sobre os visitantes, sobre aqueles que o Senhor soprou esta noite para viver este tempo precioso de libertação, de crescimento e de entendimento. Eu estou certo, Senhor, de que eu não vou regredir. Eu estou certo, Senhor, de que eu não vou voltar para trás. Eu estou certo, Senhor, de que eu irei avançar. Nós iremos avançar, nós iremos avançar, nós iremos avançar. E as pessoas nos conhecerão muito mais do que a pregação. As pessoas nos conhecerão pela luz, pelo brilho, pelo riso, pela glória, pelo poder, pela unção, pela vida, pela graça, pela autoridade, pela consciência, pela razão, pela liberdade, pela vida, pela glória e pela presença do Senhor. Uma presença que cura, uma presença que salva, uma presença que restaura, uma presença que alegra, uma presença que faz transbordar o coração de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus, levante sua mão a mais alto que você puder agora. Senhor, estas mãos estão libertas. Estas mãos estão agora libertas. Liberta de toda maldição, liberta de toda palavra contrária, liberta de todo entendimento distorcido. Estas mãos agora estão libertas para tocar, para abençoar, para segurar, para abraçar, para dizer ao seu irmão: eu estou aqui, conte comigo. Estas mãos estão levantadas agora, Senhor. Toca na mão de cada um agora e põe a tua virtude, o teu poder, põe a tua vida sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com mãos levantadas, com mãos aos céus, eu ministro cura sobre a sua vida, vida de Deus sobre você, alegria no Espírito Santo. Tuas lágrimas agora estão sendo enxugadas, teu coração agora está sendo passado o bálsamo do Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. As feridas estão sendo saradas agora, porque a unção do Senhor e o azeite de Deus está tocando o profundo do seu coração agora, em nome do Senhor Jesus. Você não será mais escravo, você não terá mais vontade de sair da presença do Senhor. Você está livre em Jesus Cristo. A tua casa está protegida, o teu trabalho está protegido, as tuas finanças estão protegidas, a tua família está guardada, a tua vida está sendo agora restaurada. Você está sendo tocado pelo sopro da vida de Deus. O vento do Espírito Santo está sendo soprado agora. Sinta a presença, viva a presença, receba a presença, a vida, a vida, a vida, a vida de Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você é livre, cadeias você é livre, cadeias quebrar, você é livre, você é livre. Há poder no nome de Jesus. Há poder,
para você começar a praticar a partir de hoje. Construa um altar de vida diante de Deus. Leia a Bíblia, ore, jejue, consagre a sua vida. Deus hoje marca o início de uma história de avivamento na tua vida. Deus hoje marca o início de uma história de abundância e manifestação da vida de Deus. O Senhor arranca toda dureza, incredulidade do seu coração e sopra sobre ti vida, vida e vida abundante. Porque tudo aquilo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus Cristo diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A vida de Deus não é desperdício, a vida de Deus não é libertinagem. A vida de Deus, ela é aquilo que completa, é aquilo que transborda, é aquilo que edifica, é aquilo que inunda. A vida de Deus sobre você, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos ofertar ao Senhor? Amém. Vamos contribuir para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Vamos entregar as nossas ofertas, os nossos louvores, daquilo tudo que o Senhor tem dado a compartilhar para a nossa vida. Amém. Glória a Deus.